Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana o Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Bom, capital faz-me lembrar investimento, que é uma área de que Portugal precisa muitíssimo, porque nos últimos muitos anos, desde 2011 até agora, Portugal foi o segundo país da União Europeia que menos investimento teve. E já agora também lhe acrescento que, do ano passado, do ano 2023, o investimento feito em Portugal equivale a 91%, ou melhor, os fundos europeus equivalem a 91% do investimento feito em Portugal. Veja a dependência que o investimento em Portugal tem dos fundos europeus. E por isso, capital e investimento são palavras que para mim, na minha cabeça, estão associadas, fundos europeus, e é por isso que nós temos que tratar tão bem e aplicar muito bem os fundos europeus, porque é capital que sejam bem aplicados. E isso também é preciso que o país cresça e se desenvolva para poder a economia também financiar tudo aquilo que é necessário. Nós estamos nesta altura no calendário de negociações com a oposição para a elaboração da proposta do Orçamento de Estado para o próximo do ano. As declarações públicas levam-nos a crer que, apesar da vontade de chegar a um acordo, que ainda há algum distanciamento, nomeadamente entre os partidos que formam o governo e o maior partido da oposição. É mesmo assim ou, na verdade, a conversa está a correr bem? Olha, eu acho que o governo vai fazer aquilo que o país precisa que seja feito, que é mostrar, adotar uma postura de flexibilidade para negociar, para conversar com os demais partidos. A questão é que haja da parte dos demais partidos a mesma postura de flexibilidade e de abertura para o compromisso. Está a existir ou não? É isso que é preciso. As negociações praticamente não começaram ainda. Houve uma primeira conversa que correu bem, mas não foi uma conversa ainda de tom negocial. Não há aqui contrapartidas, não há propostas concretas, mas creio que a primeira conversa foi uma conversa positiva. Aquilo que eu estou muito convencido que o orçamento vai ser aprovado, porque a não aprovação do orçamento cria um clima de incerteza, de instabilidade, quase de aproximar da ideia de crise política. E eu acho que ninguém quer essa crise política. Nenhum partido quer ser responsável por um cenário de crise política. Os portugueses querem estabilidade, querem confiança, querem previsibilidade. E por isso eu acho que o orçamento vai ser aprovado, é a minha convicção. Mas vai ser aprovado com que posição a assumir pelos respectivos partidos, nomeadamente PS e Chega? Olha, vamos ver. Um partido da oposição, para viabilizar um orçamento, vai querer deixar a sua marca nesse orçamento. Isso parece-me que é perfeitamente razoável, é previsível que assim seja, é razoável. E o governo tem que estar preparado para aceitar isso, deixar algumas marcas dos partidos da oposição que viabilizarem o orçamento. Da parte dos partidos da oposição, o que é que se pode esperar? Que não inviabilizem o cumprimento do programa do governo, daquilo que é a estratégia essencial do governo. O governo não está cá para estar sentado a ocupar o poder. Nós não queremos ocupar o poder, queremos transformar o país de acordo com o programa do governo que apresentamos. E por isso não tem que ser tudo exatamente como o governo propõe. Pode haver ajustamentos, podemos modular esta medida e aquela, mas no essencial não se peça ao Governo que faça o contrário do seu programa, ou que não se peça ao Governo que renuncie a tomar medidas que foram compromissos eleitorais. Portanto, pode haver aqui ajustamentos, modulações, acertos, compromissos, flexibilidade. Quer dar-me um exemplo? Sei lá, que exemplo é que eu poderia dar? Eu não quero estar a abrir aqui não quero fazer uma negociação em público, não é adequado. Mas o que é que pode ser uma cedência do Governo, por exemplo? Olha, o Governo está determinado a baixar o IRC. O ritmo desta baixa do IRC pode vir a ser objeto de um acerto. Ou as condições da baixa do IRC pode ser objeto de um acerto. Mas não se peça ao Governo que renuncie a uma questão que para o Governo é essencial. Nós estamos convencidos, e hoje e há vários estudos que o demonstram, que baixar o IRC é um elemento fundamental para o crescimento económico. E nós queremos que, designadamente ao nível do investimento estrangeiro, Portugal tem que ser competitivo.
Temos que conseguir baixar o IRC. Isto é elemento decisivo para atrair capital estrangeiro. Precisamos muito de capital estrangeiro para fazer crescer a nossa economia. Ora, não se nos peça para não mexer no IRC. Pode haver aqui flexibilidade sobre a forma, sobre a proposta do Governo, não tem que ser fechada, não é científica. Pode haver aqui algum ajustamento. Mas deixe-me dizer-lhe aqui uma coisa que eu acho que é importante, ainda a propósito de viabilizar, não viabilizar. O Partido Socialista e o Chega também adotaram já no Parlamento um conjunto de medidas que vão condicionar muito o próximo orçamento. Há medidas que foram já aprovadas no Parlamento e que só entrarão em vigor se e quando houver orçamento aprovado. Já viu como seria ridículo um partido fazer aprovar no orçamento, o Partido Socialista, por exemplo, fez aprovar no orçamento determinadas medidas que estão condicionadas à entrada em vigor do orçamento. Então, e agora não ia viabilizar esse orçamento? Ia inviabilizar esse orçamento, impedir o orçamento que porá na prática, que é condição essencial para levar à prática as medidas que já estão aprovadas. Isto era um contrassenso, era um absurdo. Mas isso não é bem uma cedência, não é? Isso foi uma aprovação à revelia do Governo. Mas quem fez isto, se está com seriedade, tem que assumir as consequências daquilo que quer. Há uma frase que eu aprecio muito que caracteriza o estadista. O estadista é aquele que quer as consequências daquilo que quer. Não é só fazer um título para o jornal do dia seguinte ou uma notícia para o jornal da noite. É preciso tirar as consequências daquilo que está a querer. Ao adotar uma medida que não tem neste momento cabimento orçamental e dizer nós queremos isto em vigor no próximo ano, quando for aprovado o próximo orçamento, não podemos a seguir não aprovar o próximo orçamento. Portanto, isto seria um contrassenso, seria uma contradição nos termos. Assumir aquilo que são as próprias propostas. Portanto, o que está a dizer é que o PS, ao ter aprovado esta medida do IRS, já deu o ok ao orçamento, no fundo. Bom, não sei se deu, o que eu acho é que fica um contrassenso se não o fizer. Por exemplo, a questão das portagens. Se não houver orçamento, a lei das portagens que o PS fez aprovar não entra em vigor. Então é compreensível. Vota uma lei, faz aprovar uma lei que está condicionada à entrada em vigor do orçamento e depois não deixa o orçamento entrar em vigor. Seria um contrassenso. Agora, há outra questão que tem a ver também com o valor e que está aqui em causa das medidas, porque só aquelas que são propostas pelo Governo, nomeadamente a descida do IRC, o IRS jovem, estamos a falar quase de 2 mil milhões de euros. O Primeiro-Ministro já disse que a manta é curta, referindo-se àquilo que foi aprovado pela oposição no Parlamento, e a Comissão Europeia também já referiu que o Ministro das Finanças não pode ser tão generoso. Vão fazer refletir estas situações no orçamento ou este valor de despesa adicional é mesmo para avançar? O Primeiro-Ministro disse muito bem que a manta é curta, porque quer isto significar que o orçamento é flexível, mas não é elástico. Não dá para tudo. Tem limites. Mas aquilo que o Governo propõe é muito superior àquilo que a oposição está a propor, não é? Não pode comparar isso. O Governo é o Governo. Sim. O Governo tem a responsabilidade de propor um orçamento, de executar o programa de Governo. O partido da oposição não tem um programa de Governo para executar. Quem tem um programa de Governo para executar, viabilizado no Parlamento, é o Governo. Então qual é a margem orçamental que o Governo tem para as propostas da oposição? Na medida em que o Governo e a oposição já tomaram medidas este ano que condicionam o orçamento do próximo ano, a margem é de facto curta, não há muita margem para negociar. E há ainda aqui, mas não estou com isto a excluir que haja negociação, mas a negociação não tem que significar mais dinheiro. Veja, a negociação que eu há pouco referi, por exemplo, a propósito do IRC, até significaria, na tese dos socialistas, menos custo orçamental. Mas eu queria chamar-lhe ainda a atenção para um outro ponto. Às vezes só se fala das medidas que o Partido Socialista já propôs, já viabilizou, já aprovou no ano 2024 e que condicionam o orçamento de 2025. E isso torna a margem negocial do Governo mais curta, porque já há medidas a vincular o próximo orçamento. Já há uma outra área de que se fala pouco, que são despesas que o Governo vai ter que assumir no orçamento de 2025, 2026, 2027, que não são por proposta do Partido Socialista, mas são por erro do Governo do Partido Socialista. Como assim? Veja o caso, por exemplo, do que se passa na habitação. O PRR
o Partido Socialista comprometeu-se no PRR a executar 26 mil casas, construir ou renovar 26 mil casas. E para isto tinha uma dotação no orçamento. Pois ficou provado, está provado, que essa dotação que estava no PRR era insuficiente. E o próprio governo do Partido Socialista, no seu último Conselho de Ministros, aprovou um reforço da dotação de 390 milhões de euros do Orçamento do Estado, vão sair do orçamento e não dos fundos europeus do PRR, para construir as 26 mil casas. Sendo que E chegámos agora à conclusão, agora a semana passada, que esses 390 milhões não eram suficientes e aprovámos mais 400 milhões. Ou seja, são 790 milhões de euros, é muito dinheiro, que vão onerar o orçamento do Estado. Quanto é que será em 2025? Se as coisas tivessem sido bem feitas, estavam a onerar os fundos europeus. Portanto, é um constrangimento mais, é um compromisso mais que vem ditado pelo governo do Partido Socialista, que nós preferíamos que não estivesse lá, não era que não estivessem as 26 mil casas, era que o PRR estivesse melhor dotado, que tivesse havido menor erro de programação, ou que não tivesse havido erro de programação, e já não estávamos a gastar este dinheiro. Dos 400 milhões de euros que foram agora aprovados na resolução do Conselho de Ministros, em 2025, creio que são, agora não me quero comprometer com números, creio que são sensivelmente 160 milhões de euros para este ano de 25, que eram desnecessários, podiam estar a ser financiados por fundos europeus e só por erro de programação é que não estão. Mas, no fundo, executar as propostas que o Governo pretende e que têm o valor que já referi, vai obrigar também a conseguir ter um crescimento da economia ou então cobrar mais impostos, porque a lógica é sempre assim. Haverá um aumento dos impostos indiretos, por exemplo, para conseguir compensar isto? Não. Isso é um ponto essencial do programa do PSD e é uma meta intransponível do programa do PSD, que tem que haver redução de carga fiscal e tem que haver equilíbrio orçamental. Isso é um ponto que está fora de negociação. Independentemente se de impostos diretos ou indiretos. A carga fiscal não pode aumentar. E no fim do ano, quer no ano 2024, eu garanto-lhe que vamos ter superávit orçamental e em 2025 vamos ter que ter um superávit orçamental também. Essa parte não está em negociação. Isso é ponto absolutamente assente. Um superávit pequeno, mas superávit. Não podemos voltar aos déficits orçamentais. Mas então como é que o Governo responde à exigência de Bruxelas de que não pode ter um orçamento muito expansionista e que terá, para introduzir mais medidas de redução de receita, medidas que compensem, no fundo? Que medidas é que podem estar em cima da mesa? É basicamente o crescimento económico que vai evitar o aumento da receita fiscal, que vai suportar as dotações que foram aprovadas recentemente pelo Governo e pelas oposições. É o crescimento económico que vai evitar isso. Nós vamos ter um ano de crescimento económico, sem dúvida nenhuma, em 24 e em 25. O que está a dizer é que não vai ser então necessário avançar com medidas que compensem, nem este ano nem no próximo. Não, o que lhe digo é que não haverá agravamento da carga fiscal, isso é ponto assente. Relativamente ao orçamento da coesão, ao seu orçamento do seu Ministério, haverá um aumento de verbas ou como é que será o orçamento para o próximo ano do Ministério da Coesão? Se quer que lhe diga, eu não estou nada preocupado com isso. O orçamento de funcionamento do meu Ministério é insignificante no conjunto do orçamento do Estado. E vai ser dotado dos fundos habituais para pagar os salários normais e fazer os pequenos investimentos normais. Isso é um orçamento muitíssimo pequeno. O importante é a parte dos fundos europeus que nós temos que gerir. Essa é que é a grande responsabilidade. Ora bem, em termos de verbas para a coesão territorial de Portugal, haverá aí um reforço dessas verbas para esta palavra tão grande como coesão territorial e que muitas vezes depois na prática temos dificuldade em definir o que é que ela significa e para onde é que vão as verbas? Eu digo que coesão territorial significa tornar o país menos diferente, menos assimétrico, como desbater as diferenças de desenvolvimento entre o litoral e o interior. E só se consegue de uma forma, pôr o interior a crescer mais depressa, a crescer mais ou mais depressa do que o litoral. É preciso que o país cresça globalmente, mas o interior tem que crescer mais do que cresce o litoral. E é assim que se vai diminuir as assimetrias de desenvolvimento. E isto, no que respeita às políticas públicas, há muitas formas de o fazer. Uma das principais é justamente com os fundos europeus. Os fundos europeus
designadamente o Portugal 2030, serve justamente para garantir que haja muito mais investimento no interior do que no litoral. E é isso que vai acontecer, é isso que, com toda a certeza, para já não falar que o investimento per capita num habitante do interior vai ser muitíssimo maior do que o investimento per capita de um habitante do litoral. Mas mesmo não falando de... Olha, vou-lhe dar assim uma ordem de grandeza. O Programa Operacional Regional do Norte, por exemplo, tem, estou a fazer contas de cabeça, tem quase 4 vezes mais, não é 4% mais, é 4 vezes mais do que tem a região de Lisboa e Vale do Tejo, só no programa regional, mas depois tem todos os programas temáticos, o Compete, o Sustentável, o Pessoas, que só é dirigido às regiões pobres. Lisboa não vai lá buscar dinheiro nenhum. Acho que decorre dos próprios programas, não é? Portanto, essa é a melhor forma de esbater as assimetrias de desenvolvimento. Porque Portugal ainda é um país muito assimétrico, o nível de rendimento no litoral e no interior é muito diferente e é necessário esbater esta diferença. Eu sou contra uma teoria muito radical de agora tudo é... Já que o litoral está mais avançado, agora tudo para o interior e nada para o litoral. Não, tem que ser mais para o interior do que para o litoral. Mas não vamos por aqui uns portugueses uns contra os outros. Tem que haver aqui uma diferenciação positiva do interior, sem que isto signifique uma exclusão do litoral. Já vamos falar um pouco melhor sobre essa questão do desenvolvimento e das verbas do PT 2030, mas relativamente ao PRR, que tem estado também bastante na atualidade, nomeadamente ao nível da execução, o quarto relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento, que foi divulgado esta semana, revela que a 2 anos do prazo limite para a execução das verbas, 30% dos investimentos e medidas previstas são considerados preocupantes, o nível de andamento, e 9% estão mesmo em estado crítico. Isto é pior do que o que pensava ou, na verdade, confirma aquilo que já sabia? Infelizmente o relatório confirma, são dados oficiais, e confirma, no essencial, aquilo que o Governo sabia, aquilo que eu tenho estado a dizer. Eu acho que o país todo já percebeu, aquilo que o relatório agora vem confirmar de uma forma muito veemente e muito firme, é que há atrasos graves na execução do PRR. Mas eu confesso-lhe que eu não quero perder muito tempo a falar disso. Este dado está adquirido, houve atrasos que vêm do governo anterior, agora estou focado em recuperar os atrasos. E já conseguiu recuperar alguma coisa? Sim, já conseguimos e vamos conseguir muito mais. O objetivo agora é acelerar a execução. Eu tenho 2 objetivos neste momento em mente. O primeiro é que no final deste ano de 2024, deixe-me vir um bocadinho atrás para dizer o seguinte, quando este Governo iniciou funções, o PRR estava executado sensivelmente a 20%. Estou a ser generoso, porque era menos do que 20%, porque incluía aqui adiantamentos, que não são propriamente execução, mas sou a ser generoso, 20%. O que nós queremos é chegar ao final deste ano e ter já 40%. Era 34%, não era? Alterou esse valor? O quê? A meta. Tinha ideia que era 34% não, até ao final do ano. Sempre falei de 40%. 40%? Muito bem. 40% no final do ano. É capaz de estar impressionada por uma meta que é quando cumprir os marcos e metas do 6º pedido de pagamento, estaremos com 38%. Mas como eu espero apresentar isso em outubro, eu quero que em dezembro, estou a apontar para a meta dos 40% e nós devemos ter 40% no final do ano. Mas, portanto, essa é a primeira meta, digamos assim. Significa que de abril a dezembro vamos executar tanto como tinha sido executado nos 2 anos e meio anteriores. A segunda meta que eu tenho é de chegar a dezembro de 2026, no final do PRR, não vai ter €1 das subvenções do PRR por executar. E o resto? Olhe bem para o que lhe estou a dizer. Não, eu estou a olhar e por isso é que estou a perguntar. E o resto? Qual resto? Para além das subvenções? Deixe-me repetir este ponto porque eu acho que é muito importante. Os 16 mil milhões de euros que a Europa vai dar a Portugal, nós em dezembro de 2026 vamos, se forem cumpridas digamos, com a política que o Governo está agora a implementar, estou com isto a significar, se o Governo não for deitado abaixo, se cumprirmos a política que temos em curso, vamos chegar a dezembro de 2026 com
100% de execução das subvenções do PRR. Os empréstimos. Na parte, a componente empréstimos, nós vamos provavelmente ter que substituir alguns empreendimentos por outros. Nós, quando chegámos ao governo, definimos imediatamente que não queríamos reprogramar o PRR no sentido de dizer o governo anterior estabeleceu umas prioridades, nós não gostamos dessas prioridades e vamos estabelecer outras. Não. Esse exercício seria um erro, seria uma perda de tempo, cada coisa no seu sítio. O governo anterior programou, a nossa obrigação é executar o que está programado. Vamos sempre andar a fazer, a desfazer e a rasgar o que está feito. Agora, se e quando chegarmos à conclusão que há um certo investimento que não vai poder ser executado dentro do prazo, nós temos que reprogramar o PRR, a retirar esse investimento e colocar um outro equivalente. Por exemplo, no que é que... Repare, eu disse-lhe se e quando isso acontecer. E nessa altura vamos fazer uma reprogramação que não vai ser pontual, vai ser uma reprogramação geral, universal. Há de ser algures no próximo ano de 2025 e, portanto, nessa altura nós veremos atualizadamente quais são os investimentos que não têm condições de ser executados até dezembro de 26 e nessa altura temos que fazer uma reprogramação para os substituir. Agora, também lhe digo uma coisa. Isto não traz preocupação para os cidadãos, porque a ideia não é que uma obra depois fique a meio. Ela irá ser acabada com fundos nacionais e vamos substituir por outra obra que estivesse prevista executar com fundos nacionais e substituir por fundos europeus. Não significa deixar de fazer obras. Vamos substituir obras que deixam de ser pagas por fundos europeus e passam a ser pagas por fundos nacionais. Mas a Comissão Nacional de Acompanhamento já deu pelo menos alertou para o risco grande em relação aos hospitais da Grande Lisboa, não é? Que aconselhando mesmo a renegociação, e em relação à linha vermelha do metro de Lisboa. Isto já para si os alertas da Comissão já são suficientes para renegociar estes projetos? Com todo o respeito, como imagina, não precisava dos alertas da Comissão. Os alertas da Comissão foram para informar o país e não o Ministro que está bem dentro desse assunto. São esses e podia dizer outros. Eu tenho na minha cabeça outros, mas eu não quero falar de nenhum... Mas parece que está a afastar essa possibilidade, não é? Não estou a afastar de maneira nenhuma. O que estou a dizer é se e quando nós chegarmos à conclusão que não vão ser execuíveis, nós vamos fazer a reprogramação. Mas a reprogramação não vão ser 10 reprogramações, far-se-á tudo de uma vez só. E, portanto, é preciso fazer um trabalho global. Os exemplos que deu são alguns que estão, evidentemente, em risco de cair nessa situação. Mas podia citar outros. Mas não quer dizer, insisto nisto, não quer dizer que essas obras não se façam. Aliás, sobre o Hospital de Lisboa vai ter novidades muito em breve. Não quer dizer que o hospital não se faça. Vai ser feito, só que pode haver ali uma reprogramação de montantes pagos pelo PRR. Então isso significa que a fatura para o Orçamento do Estado vai ser maior do que aquilo que inicialmente se previa e provavelmente até a ser imputado a um próximo governo e não tanto a este. Não creio que seja assim. Se eu entendi bem a sua questão, não é assim. Ou seja, porque... não vai ser necessário recorrer a verbas do Orçamento do Estado para concluir algumas obras, certo? Sim. Obras, mas vamos substituir por outras obras que já não serão pagas pelo Orçamento do Estado e passam a ser pagas pelo PRR. Portanto, há obras que não serão feitas para poder pagar esse valor que falta. As obras que se fazem em Portugal ou são feitas por fundos do Orçamento do Estado ou por fundos europeus. Pode haver aqui alguma troca, digamos assim. Obras que eram pagas por fundos europeus passam a ser pagas pelo Orçamento e vice-versa, mas isso não quer dizer agravar o Orçamento do Estado. Aquilo que vai agravar o Orçamento do Estado é aquele tipo de situações que me lhe referi há pouco a propósito das casas. Nós temos um compromisso de fazer 26 mil casas e elas vão ser feitas, mas vão custar mais do que o dinheiro que estava previsto no PRR. Sim, e aí temos que acrescentar Orçamento do Estado. Isso provavelmente até aconteceu com mais projetos, porque ao longo do percurso, como sabemos, os custos de construção aumentaram significativamente e, portanto, tivemos concursos que abriram com valores e que depois tiveram outros valores e até pessoas que desistiram empresas que desistiram dos concursos. Portanto, agora, a questão é, relativamente àquilo que está em perigo, de que efetivamente não se concretiza até 2026, haverá da parte do Governo também aí uma prioridade em acelerar para evitar esse custo depois adicional para o Orçamento?
Evidentemente. Estava a falar, por exemplo, do hospital. Evidentemente, nós vamos fazer tudo para evitar os atrasos. Agora deixe-me dizer-lhe o que é esse tudo. Eu agruparia isto talvez em 4 pontos. O que é que nós estamos a fazer para recuperar os atrasos do PRR? Em primeiro lugar, nós temos que aumentar a capacidade dos serviços que gerem o PRR. Eu ando a dizer isto há imensos anos, quando eu estava já no governo há 10 anos e depois na oposição. É um erro ter os serviços que gerem os fundos europeus sem técnicos suficientes. É poupar, como eu costumo dizer, é poupar no farelo e gastar na farinha. Mas já conseguiu fazer esse reforço? Porque isso já tinha falado nisso também, não é? Sim, olha, mas vou-lhe dar aqui, vou-lhe dizer que na última semana ficou aprovada um reforço com 50 pessoas mais técnicos que vão trabalhar no PRR. E já agora deixe-me dizer-lhe de uma forma que não é habitual. Não sei se é inédita, não será a primeira vez no país, mas pelo menos não é habitual. Estes 50 técnicos vão ser recrutados pela estrutura de missão do PRR, que vão ser uma equipe móvel, uma brigada móvel, que vai trabalhar em diferentes serviços públicos, onde houver necessidade para fazer análise de candidaturas do PRR ou análise de pedidos de pagamento. Hoje terminou o concurso, por exemplo, do Sistema de Incentivos às Empresas. Há grande quantidade de candidaturas no IAPMEI. Vai uma brigada destes 50 técnicos, parte deles, 20 ou 30, vão para o IAPMEI analisar candidaturas. Amanhã são aquelas 80 mil janelas do que estão no Fundo Ambiental. Vai uma brigada para o Fundo Ambiental analisar candidaturas. E amanhã há um problema no IRU, na habitação. Vai uma brigada, portanto, é uma brigada móvel que vai andar nos diferentes serviços públicos, quando há picos de trabalho, para aliviar esses picos de trabalho. Porque nós temos uma meta a cumprir, muito importante para mim, que é garantir no final deste ano que nenhuma candidatura demora mais do que 60 dias a ser avaliada e nenhum pedido de pagamento demorará mais do que 30 dias a ser pago. Essa é uma das críticas. E já tivemos aqui um convidado que nos falava em 200 dias à espera de uma resposta. Isso é uma vergonha. Mas isso vai acabar. Eu garanto que isso vai acabar. E este reforço técnico, mas não é só. Nós também, além deste aumento da capacidade, nós também vamos introduzir mais inteligência na análise das candidaturas. Desde logo, contratando com universidades e politécnicos, e vão professores universitários ajudar a fazer análise de candidaturas, e também estamos em fase de testes para ter inteligência artificial a analisar candidaturas também. Eu tranquilizo dizendo que não vai ser nenhum algoritmo que vai analisar candidaturas, mas vai ajudar técnicos, humanos, a fazer uma avaliação. Há uma parte que é possível ser feita por máquinas e, portanto, a inteligência artificial vai ajudar a analisar candidaturas para tornar mais rápido o processo de análise. Portanto, esta é a segunda medida, digamos assim. Há uma terceira medida importante, também para acelerar a execução dos fundos, tem a ver com diminuir a burocracia que está associada às empreitadas e aos concursos públicos. Há aqui excesso de burocracia associada e nós estamos a trabalhar para, a curto prazo, poder tomar medidas para diminuir essa burocracia e diminuir o contencioso, a conflitualidade contratual e pré-contratual. É uma parte que é muito complexa, porque faz-se uma empreitada e depois um concorrente recorre e a empreitada fica parada às vezes meses, às vezes mais de um ano está a empreitada parada à espera da resposta de um tribunal. Já tem ideia de quando é que pode ter esse diploma concluído para apresentar a Conselho de Ministros? Vai ser muito brevemente, vai ser agora neste verão, com toda a certeza. E já agora deixe-me dizer então a quarta medida que vamos tomar para garantir que as subvenções vão ser utilizadas dentro do prazo do 31 de dezembro de 2026, e eu insisto, se o nosso programa for executado, não ficará €1 por gastar até dezembro de 26. A quarta medida é mesmo a reprogramação. Nós não vamos deixar levar o PRR contra a parede. Se um investimento se manifestar impossível, nós vamos substituí-lo. E já tinha falado nisso. E isso vai acontecer quando? Para o ano, é isso?
Vamos começar esse processo analisar de uma forma sistemática agora a partir de setembro, para poder mais brevemente apresentar um pedido de reprogramação. E que projetos é que podem entrar no PRR nesta negociação? Olha, o país tem tantas necessidades que não... Algum exemplo que queira dar? O problema mesmo é a lista, são vários. Não me faça falar. Eu tenho uma lista grande, vários colegas, vários ministros e vários presidentes de Câmara, várias associações empresariais têm imensas necessidades elencadas. Quando houver a possibilidade de uma reprogramação, é preciso meter isto e isto e isto. Não falta o que fazer. E já começou, dizia que ia começar, sobretudo agora a partir de setembro, já começou algum contacto com a Comissão Europeia nesse sentido da reprogramação? Contactos com a Comissão Europeia nós temos todos os dias. As conversas sobre a reprogramação não são todos os dias, mas está acertado que dentro de algum tempo iremos apresentar uma reprogramação. Isso a Comissão Europeia tem consciência disso. Será até ao final do ano? E, aliás, até a Comissão Europeia incentiva isso. Facilitou as regras. Sim. Mas será até ao final do ano ou no final do verão? Portanto, qual é que é a ideia? Vai ser no outono já. Há uma outra questão que é sempre muito falada, que são os atrasos nos pagamentos. E que, em algumas situações, até deixam as empresas em dificuldades de tesouraria, porque demoram muito. Como é que está esse processo dos pagamentos? Está a correr mal. Tem corrido mal. Às vezes já há pagamentos que demoram meses e o mais grave nem é demorar em 2 ou 3 ou 4 meses. É as pessoas não saberem quando vão receber. É a incerteza associada a isso. E às vezes para uma empresa, um empresário, é fundamental saber que tesouraria é que ele vai ter no fim do mês. Tem salários para pagar e tem que ter previsão de tesouraria. Essa é uma coisa que eu estou a levar muito a sério. O meu princípio é este. Os fundos não são uma dádiva que se dá às empresas ou às câmaras ou aos cidadãos. Os fundos não são uma dádiva. Os fundos são a contrapartida de um contrato que é feito em que nós atribuímos fundos a quem nos der alguma coisa em volta. Ou é um investimento, ou é uma criação de emprego, aumentar as exportações, aumentar a faturação, melhorar os níveis de sustentabilidade do país. Portanto, são contrapartidas e que resultam de um contrato. E os contratos livremente celebrados têm que ser pontualmente cumpridos por uma parte e pela outra. Se nós somos tão exigentes com os candidatos para apresentar uma candidatura, se apresentar 2 segundos fora de prazo, já está excluída. Então, e nós permitimos estar meses para fazer um pagamento que está contratado. Pois isso não pode acontecer e eu garanto-lhe que a partir do final deste ano, é esse o nosso compromisso, não haverá pedidos de pagamento com mais do que 30 dias úteis. É esse o objetivo que nós temos e todas as autoridades de gestão estão comprometidas com este objetivo no final do ano. Portanto, vai recuperar os atrasos até ao final do ano? Sim. Isto tem muito... dir-me-á, mas então até aqui estas pessoas eram maus funcionários, eram inimigos das empresas, sei lá o quê. Não, o problema é que as plataformas informáticas estavam com problemas, estavam com dificuldades que estão a ser ultrapassadas para que no fim do ano, também quer dizer que há aqui uma questão também de vontade política, há aqui uma determinação política que não é normal. Mas esta é mesmo uma questão forte e as autoridades sabem que não vão poder falhar nesta matéria. No fim do ano, os pagamentos têm que ser feitos no prazo máximo de 30 dias. Falava há bocado da litigância, dos contratos. Isso está e da legislação necessária para poder também ultrapassar algumas dificuldades. Estava também a referir-se à lei dos contratos públicos, também nesse sentido que vai trabalhar nessa alteração para levar isso a Conselho de Ministros? Exatamente. Nós temos hoje fazer qualquer Presidente de Câmara, qualquer Diretor-Geral, qualquer Presidente da empresa pública sabe que quando lança um concurso está a entrar num calvário. Aquilo é um calvário, e às vezes quase um inferno, porque há imensa burocracia, imensos riscos, imensa litigância. Há às vezes até empresas que se diz que se foram criadas só para litigar nos tribunais, para depois vender a desistência do processo no tribunal para desbloquear um processo. E, portanto, nós vamos tomar medidas para que essa litigância tenha menos efeitos nos prazos de execução das obras. Não queria avançar ainda muito sobre isso, mas vai ver dentro de pouco tempo
quando as medidas estiverem devidamente trabalhadas e devidamente discutidas com várias partes. Não é uma iniciativa exclusiva do Governo, é uma iniciativa do Governo, PS também? mas tem que ser acertada. Algumas dessas medidas têm que ir à Assembleia da República. E, portanto, precisam de um acerto interpartidário. Mas também com confederações empresariais, enfim, com diversas entidades. Quando tudo isso estiver feito, nessa altura teremos condições de poder falar disso com mais segurança. Mas é uma linha de trabalho que nós levamos com muita firmeza. Em relação ao PT 2030, também existiam aqui algumas metas que já foram publicadas pelo Governo, nomeadamente lançar 459 avisos até abril de 25, com uma dotação de 4.500 milhões de euros, e a previsão de até agosto serem lançados 253. Vai alcançar estas metas? Está a conseguir cumprir estes objetivos? Confesso-lhe que estou mais preocupado com o PRR do que com o Portugal 2030, porque o PRR tem um prazo de execução muito mais curto e muito mais inflexível. No Portugal 2030 ele está muitíssimo atrasado, mas temos mais tempo para recuperar o atraso. Agora, no Portugal 2030 há uma meta que a própria Comissão Europeia nos impõe. Nós temos que chegar a 2025, a dezembro de 2025, com 3.100 milhões de euros executados. E o nosso objetivo é ultrapassar este resultado em 40%. Nós queremos chegar a dezembro de 2025 com 4.500 milhões de euros executados. Portanto, nós vamos cumprir as metas, vamos ultrapassar as metas que nos são impostas pela União Europeia. Não estou com isto a dizer que nós estamos adiantados, nós estamos atrasados. Quando este Governo iniciou funções, o Portugal 2030 levava 0,5% de execução. Estava 99,5% por executar. Mas vamos recuperar esse atraso e vamos cumprir as metas da Comissão Europeia. Relativamente a grandes projetos, nomeadamente os projetos relacionados com o TGV, é também daqui que vão sair verbas? Já se sabe mais ao certo quais são os valores, porque havia a indicação nomeadamente por parte das infraestruturas de Portugal, relativamente ao TGV, de agora em setembro fazer realmente um novo pedido de financiamento. Isso vai ser assim? Não, a alta velocidade não vai ser paga com fundos do PRR. Porque, veja lá, o PRR tem que... O PRR não. Mas o PRR tem que estar terminado em 2026. E, portanto, é impossível, não vai soltar dinheiro. Mesmo o Portugal 2030, não vai haver tempo de executar o PRR até no decurso do Portugal 2030. O Portugal 2030 não poderá financiar mais do que estudos, projetos e coisas soft costs, portanto, nada de... Ou seja, as verbas vão ser pedidas, vão ser para esse efeito. Vai haver verbas do CEF, do Connecting European Facility, que são verbas europeias a que Portugal se candidatou, e há dias houve a aprovação de uma parte importante, e depois vai ser feito num regime de PPP, portanto, há de ser investimento privado. À semelhança do que vai acontecer com a nova travessia. Sim. Exato. Segundo o Conselho das Finanças Públicas, em 2023 as autarquias apresentaram um excedente orçamental de apenas de 24 milhões de euros, muito abaixo do que tinha acontecido no ano anterior, e com a dívida a registrar apenas uma descida ligeira. Isto significa que a transferência de competências e verbas para as autarquias não está a permitir uma gestão eficiente? Não, deixe-me salientar um ponto. Você acabou de dizer que as autarquias apresentaram um superávit de apenas X. A expressão é minha. Exatamente. Eu quero falar, porque agora falámos de superávites, de excedentes orçamentais das autarquias. Durante muitos anos falava-se de déficit orçamental nas autarquias. É verdade. E eu acho que é preciso fazer aqui uma homenagem aos autarcas, porque a imagem que o país tem é que os autarcas são os despesistas, gastadores, descontrolados financeiramente, e que as câmaras municipais são uma desgraça no plano financeiro. Pois não é verdade. Já foi assim, é verdade, mas agora não é. Tem noção que 2/3 das câmaras municipais pagam dentro de 30 dias e só 6% das câmaras municipais pagam a mais de 90 dias.
Isto é um dado que era impensável há uns tempos atrás. Neste momento, as câmaras têm as suas contas equilibradas, têm regras e cumprem e contribuem para o superávit, digamos assim, das contas públicas. Aliás, foram eles a dar o exemplo. Antes do Estado ter superávit das contas, foram as câmaras municipais a ter. Então, precisam de mais verbas no âmbito da descentralização ou não? Ou seja, uma vez que estão a ser tão eficientes, precisam de uma alteração à lei das finanças locais para se endividarem mais? O que é que as câmaras precisam? Não, o que nós estamos agora a precisar de fazer, eu acho, a primeira prioridade, enfim, vou discutir isso com a Associação Nacional de Municípios numa reunião na próxima semana, mas eu acho que há uma parte importante, prioritária mesmo, é normalizar o processo financeiro da descentralização. O que é que isto quer dizer? Em muitas áreas, na educação, na saúde, as câmaras estão a receber quase à peça, fazem a demonstração que fizeram uma despesa para receber o equivalente do Estado. Isto não vai poder ser assim o resto da vida. Não faz sentido nenhum que as câmaras tenham agora a ter que nos juntar as faturas das refeições nas escolas ou coisa semelhante para poderem receber o dinheiro do Estado. Tem que se fazer agora aqui uma agregação e transferir para as câmaras municipais uma dotação que englobe todas as despesas das câmaras, sem estar a fazer aqui transferência de faturas e provas de faturas para cada um dos casos. Essa é uma prioridade que obriga a fazer a revisão da Lei das Finanças Locais, que faz todo o sentido ser feita, para poder sedimentar o processo de descentralização que foi iniciado e que nós agora queremos consolidar. Isto é uma forma de consolidar o processo de descentralização e depois dar passos novos, adicionais, no processo de descentralização. Mas isso já será possível em 2025? Eu creio que sim. Nós vamos definir uma metodologia na reunião com a Associação Nacional de Municípios, definir uma metodologia e, previsivelmente, um calendário para podermos trabalhar nisso durante o ano de 2025. Mas a ideia também é alterar os níveis de endividamento na Lei das Finanças Locais ou nem por isso? Olha, não me foi isso apresentado como uma prioridade, nem me parece que seja, mas estou aberto a ouvir o que a Associação Nacional de Municípios tiver a dizer sobre isso e avaliaremos. Mas não me parece que isso seja uma grande prioridade. Mas poderá haver aqui um reforço do Fundo de Financiamento da Descentralização ou não, relativamente ao próximo ano? Não, nós temos aqui acabar com o Fundo da Descentralização e incluir esse fundo integrá-lo no resto dos fundos para que não haja um fundo autónomo. O Fundo da Descentralização deve ser por natureza temporário, enquanto não se faz a agregação das contas, é só para digamos, para fazer contas pontuais, mas desejavelmente ele deve ser integrado nas contas gerais das câmaras. E isso só vai acontecer depois da alteração da Lei das Finanças Locais? Exatamente. E, portanto, ou seja, para o ano não haverá aqui um reforço da verba para a descentralização, digamos assim? Não, haverá reforço da verba para a descentralização se nós fizermos descentralização noutras áreas. Se fizermos novos processos de descentralização, novas áreas a descentralizar, evidentemente, se tarefas que eram do Estado passam para as câmaras municipais, tem que ir também para as câmaras municipais o dinheiro equivalente. Mas isso vai acontecer? Sim, temos aí áreas elencadas onde pensámos avançar e agora é uma questão de acertar com a Associação Nacional de Municípios, que é um processo que tem que ser feito por acordo, evidentemente. Certo, mas a intenção seria... seria... o que temos falado, por exemplo, já temos, transferir para as câmaras municipais a competência que hoje é do Estado, é do Ministério da Educação, em matéria dos equipamentos informáticos das escolas. Hoje, quem é responsável por ter os computadores a trabalhar numa escola secundária é o Ministro da Educação. Não faz sentido. Isto tem que ser, é uma questão que deve ser transferida para as câmaras municipais. Ao fazê-lo, temos que levar também para as câmaras municipais o dinheiro necessário para eles exercerem esta competência. Manter a rede informática a funcionar. Como também o município trata da sua rede informática dos espaços de concelho, passa a ter também que tratar da rede informática das escolas que agora estão sob sua responsabilidade. E, portanto, isto é uma coisa que faz todo o sentido. Aqui agora pode haver alguma polémica sobre qual é o montante financeiro apropriado para isto, mas já devemos chegar a acordo sobre isso. Relativamente à integração das DRAP, das Direções Regionais de Agricultura e Pescas, nas CCDRs, já disse que é para manter, mas é para manter para já ou é para manter para sempre esta integração?
Nós temos que conseguir... É um assunto que está a ser avaliado dentro do Governo com duas preocupações centrais, que é, por um lado, permitir ou fazer com que a política agrícola ande muito associada às áreas do ambiente, do ordenamento do território, ao território propriamente dito. E, portanto, é bom que haja uma articulação entre a política agrícola e a política do ambiente e do ordenamento do território. Creio que isso faz todo o sentido e é pacífico. Agora, também faz todo o sentido, há muito tempo que eu digo isto, que o Ministro da Agricultura tem que ter instrumentos de atuação em todo o país. Ele não pode estar sentado em Lisboa, no Terreiro do Paço, e depois não ter quem executa a sua política no terreno. A política agrícola é uma política de proximidade. Portanto, ele tem que ter capacidade de poder ter serviços regionais onde ele possa ter a autoridade e ter comando e poder executar a sua política. E, portanto, há aqui eu acho que as coisas não estavam bem antes, nem ficaram bem depois. Há aqui um meio termo e um equilíbrio que eu acho que pode e deve ser encontrado. Estamos à procura de ver qual é a melhor forma de fazer isso. Porque, na altura, a AD tinha dito que iria devolver as direções regionais à Agricultura e ao Ministério da Agricultura. Não é? O nome aqui é o menos importante. O que é importante é cumprir os princípios. E nestes princípios, eu acho que estamos todos dentro do Governo de acordo com estes dois princípios. Agora, sobre a forma de o realizar é que ainda não chegámos a uma formulação, mas havemos de chegar brevemente. Dentro em breve será conhecida a composição da nova Comissão Europeia. Já sabe qual é a pasta, ou, enfim, que Portugal gostaria de ter, depois de ter tido os fundos, não é? E a coesão? Olha, eu podia falar 5 minutos sobre isso depois não dizer nada. Eu prefiro dizer-lhe, esse assunto está entregue, é da responsabilidade do Primeiro-Ministro e eu não tenho nenhuma informação sobre esse assunto neste momento. Qualquer das formas, a anterior comissária, Elisa Ferreira, do seu ponto de vista, facilitou um bocadinho a vida a Portugal ou ajudou o facto fez um bom trabalho ou não? Eu acho que o facto de haver uma comissária para a coesão é fundamental. E eu acho que, e Portugal, tanto quanto eu sei, eu não estava no governo nessa altura, mas não creio que Portugal tenha nenhuma razão de queixa, antes pelo contrário, da comissária Elisa Ferreira. Agora, que há em Bruxelas muito boa gente que acha que a política de coesão é dispensável. Há pessoas que olham, que estão muito preocupadas em olhar para o bloco Europa versus bloco China, os Estados Unidos, ou Japão, ou Coreia, ou Rússia, e olham para a Europa como um bloco, e há aqueles outros, onde eu me incluo, que acham que a Europa será um bloco tão mais forte, tão mais coeso, quanto mais coesas forem as suas regiões. A Europa é uma abstração, são pessoas, são cidadãos, são países, são regiões. E por isso, para que a Europa seja forte e tenha, digamos, uma autoridade mais forte no mundo, é preciso que ela seja coesa no seu interior. É uma mais-valia, uma característica da Europa que deve ser valorizada. O crescimento económico europeu deve estar assente neste pilar de coesão regional, de diminuir assimetrias regionais, de valorizar todas as regiões da Europa. Nenhuma região deve ficar para trás. Mas acha que se corre o risco de não haver um comissário dedicado a esta área? Você não é a primeira pessoa a dizer isso. Há quem fale dessa possibilidade. Eu acho que isso seria muito mau para Portugal se qualquer desvalorização da política de coesão. Eu quero dizer-lhe que muita gente faz aqui um contraponto entre a lógica dos fundos da coesão e a lógica do PRR. São formas muito diferentes de organizar a despesa pública e os fundos europeus ao serviço dos cidadãos. Porque, no fundo, o que é preciso é que os fundos europeus melhorem a vida das pessoas, toquem na vida das pessoas, mexam na vida das pessoas. E já agora, deixe-me dizer-lhe,
Eu, nos últimos meses, desde que se iniciou o governo, pouco tempo depois, tenho participado em cerimónias de assinaturas de contratos. Nós fizemos quase 2 mil milhões, 2 mil milhões, é muito dinheiro, 2 mil milhões de contratos que nós assinamos com câmaras municipais, com institutos diversos, para construir escolas, centros de saúde, casas e agora, brevemente, unidades de cuidados continuados na área da saúde, portanto. E cada vez que eu assinava um daqueles contratos, estava a pensar, isto vai melhorar a vida de não sei quantas pessoas neste concelho, naquele concelho, nesta cidade. E essa a preocupação tem que ser ter os fundos ao serviço de melhorar a vida das pessoas. Ora, há pessoas em todas as regiões. E as regiões do interior, as regiões mais pobres, são as que mais precisam deste apoio. Se não houver uma política de coesão, a tendência é que o rio corre para o mar. A tendência é concentrar a riqueza onde há mais riqueza. Mas esse perigo também não pode acontecer com o alargamento, por exemplo? Fala-se bastante disso. Aí estamos numa dimensão política. Eu acho que eu sou um defensor do alargamento, designadamente para a Ucrânia. Eu acho que é uma inevitabilidade e nós devemos isso à Ucrânia. O resto da Europa deve isso à Ucrânia, mas também acho que, lá está, um estadista quer as consequências daquilo que quer. Nós não podemos só dizer eu quero o alargamento à Ucrânia e depois não querer que a Ucrânia vá buscar partilhar dos fundos que hoje são só para 27, passarão a ser para 28. Mas o sul da Europa vai sofrer com isso. Mas é preciso, ao mesmo tempo, defender uma revisão das fórmulas de financiamento da Europa. É inevitável fazer isso, porque não podemos ter a Ucrânia, que é um país enorme e com necessidades de investimento enormes, e deixar de um momento para o outro desguarnecido todo o resto da Europa, e desigualmente do sul da Europa ou dos países mais pobres da Europa. O que eu queria dizer-lhe há pouco é que Portugal, sendo um dos países ainda mais pobres da Europa, teria tudo a perder se houvesse uma desvalorização da política de coesão. Mas quando é que Portugal vai deixar de ter um ministro da coesão? Porque, como ainda há pouco se assumia, é um ministro que gera fundos. Quando é que isso vai acontecer? Eu espero que nunca. Sabe porquê? Porque eu acho que vai haver, seja como for, vai haver sempre tendência para desequilíbrios no interior do país. Hoje, a riqueza está concentrada no litoral e não no interior. Admita que que há uma revolução, que se descobre petróleo aqui na fronteira com Espanha, ao longo de toda a fronteira, e que aquela zona que vai enriquecer e crescer imenso. É preciso depois cuidar do litoral. Portanto, é preciso alguém no governo que olhe para o país e que diga o meu país é ele todo. É preciso cuidar do país todo. E é preciso tratar do país com equidade. E equidade é uma palavra-chave aqui. E por isso é preciso dar atenção a quem está para trás. E enquanto o país não for todo uniforme, e não vai ser necessário o Ministro da Coesão que pense em tornar o país mais coeso. Estamos a chegar ao final, mas há ainda uma questão que lhe queria colocar, tem a ver com a própria gestão do seu Ministério, e queria lhe perguntar se vai proceder a mudanças nas direções que estão sob a sua tutela, nomeadamente na Agência para o Desenvolvimento e Coesão, colocando à frente desses organismos outras pessoas diferentes ou fazendo alguma fusão entre diferentes organismos. Eu tenho sobre isso uma posição muito clara, que é a seguinte. Eu sou contra a partidarização dos lugares da administração pública. Os lugares da administração pública devem ser preenchidos por pessoas competentes e leais ao governo em funções. Leais ao governo em funções. Competentes e leais. Enquanto as pessoas de que fala estiverem em funções, é porque eu acho que elas são competentes e leais. Se deixarem de ser competentes ou deixarem de ser leais, terão que ser afastados. Enquanto eu achar que são competentes e leais, não vou afastá-los, mesmo que não frequentem a mesma sede partidária que eu, porque isso não vem ao caso. E 2025, como é que vai ser? O quê? Em termos gerais, para o país? Eu acho que vai ser um ano de crescimento económico, um ano, digamos, o governo vai estar mais ritmado, vai estar já... E no que respeita aos fundos europeus, eu acho que nessa altura os fundos vão estar nos carris. Isso vai ser muito bom, sabe porquê? Porque vamos deixar de falar
dos ritmos de execução e dos atrasos de execução dos fundos, que é onde se perde metade do tempo quando se fala de fundos, está atrasado, não está atrasado, está acertado, não está acertado. Eu quero é falar da qualidade da despesa que fazemos. É preciso que cada euro que seja investido seja muito bem investido. E há muito a fazer, porque eu sou dos que acredito que ainda há muito desperdício na aplicação de fundos europeus e que nós temos que combater. Não temos que nos acomodar a hábitos. Há pessoas que vivem dos fundos que pouco acrescentam à riqueza nacional. Nomeadamente à agricultura. Não, pelo contrário. Não. Mas vou-lhe dizer, olha, eu costumo dar... eu há dias vi com os meus olhos que uma zona industrial que tinha os lancis, sabe o que são os lancis, não sabe? Dividir a estrada do passeio em betão, e esses lancis foram substituídos por granito polido. Lancil e contra-lancil de granito polido, numa zona industrial. E eu pergunto, criou-se algum emprego mais? Exportou-se mais algum euro nesta zona industrial? Se calhar as pessoas estavam à espera que renovar uma zona industrial era instalar fibra óptica, se não tivesse. Agora, substituir lancil de betão por lancil de granito numa zona industrial, isto é deitar dinheiro fora. Dirá, fica mais bonito? Fica. Mas os fundos não são para pôr uma zona industrial mais bonita, são para pôr a zona industrial a produzir mais, a exportar mais, a criar mais emprego, empregos mais qualificados, com melhores salários. Este é o tipo de exemplo em que gasta-se o dinheiro, mas é um dinheiro com pouca qualidade. Eu vi isto há pouquíssimo tempo. Portanto, vai ser mais exigente. Ou mesmo, mas também numa área que nós todos dizemos, formação profissional. A formação profissional é uma coisa excelente, inevitável. É uma aposta estratégica que o país tem que ter. Formação ao longo da vida, é preciso haver formação. É formação a pensar em qualificar pessoas para o emprego, para poderem ter emprego aqueles que não têm, e quem tem emprego para poder melhorar o seu patamar e poder ascender a um patamar superior e melhorar o seu rendimento. E às vezes eu tenho a sensação que há formação que é feita não a pensar nos formandos, mas a pensar no corpo de formadores que eu cá tenho. Já que eu tenho formadores nesta área, vou continuar a dar formação nesta área, e temos imensa gente a fazer formação em áreas muito pouco qualificadas, depois acabam caixas de supermercado. Mas como é que vai fazer essa avaliação? Mais um organismo, mais uma entidade? Não. Política, exigência. Não é preciso mais organismos, mais entidades. É preciso regras e método e exigência. Se na postura disto é para ficar como está, não precisamos deste governo. Este governo tem vontade de melhorar as coisas. É um governo reformista. Para deixar estar as coisas como estão, para isso o Dr. António Costa era especialista. Ele não odiava a ideia das reformas. E até criou a ideia que reformas são coisas para custar às pessoas, são coisas para onerar as pessoas. Não é verdade. É preciso fazer reformas no país para melhorar a vida do país, porque há muita coisa que está a precisar de mudança. Há rotinas que têm que ser transformadas. Não bastam, o próprio Primeiro-Ministro disse isso, não bastam PowerPoints. O que eu lhe pergunto é, na prática, como é que depois põe algumas destas coisas de que fala em andamento? Olha, uma das coisas, por exemplo, que eu acho essencial é avaliar. Imagina, você tem uma escola de formação e faz formação em determinadas áreas. E nós temos a obrigação de ir avaliar os seus alunos, os seus estudantes, conseguiram emprego ou não? Têm boas taxas de empregabilidade ou não? Ou ficam no desemprego? Se fica no desemprego sistematicamente, não vale a pena continuar a financiar os cursos que queira fazer naquela área. Isto parece óbvio, mas não está a ser feito. São coisas deste tipo. Ou seja, novos critérios para permitir sermos mais criteriosos, é abandonar as rotinas. Já que fez o ano passado, este ano volta a fazer. Temos que ser criteriosos na análise. O dinheiro público tem que ser bem gasto. Poderíamos continuar esta conversa, mas temos que chegar ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é São João da Madeira. São João da Madeira é uma cidade onde eu fui muito feliz quando fui Presidente de Câmara. 1957? Um ano de boa colheita. Universidade de Coimbra. Universidade de Coimbra. Universidade de Coimbra faz-me lembrar dores de barriga, porque eu só ia à Universidade de Coimbra fazer exames. Eu era trabalhador estudante e só ia à Universidade no dia dos exames. E, portanto, não sei o que é Boémia Coimbra, só te conheço a parte má de Coimbra, que era aí o dia dos exames. Poder local? Mas deixe-me dizer que depois trabalhei lá há um ano e já foi diferente. Mas na parte da universidade não foi fantástico. Poder local? Poder local. Poder local é o poder
que mais problemas resolve à vida concreta das pessoas. E já agora, deixe-me acrescentar alguma coisa. Se há alguém que não esteja a ouvir, eu quero dizer-lhe que, para quem gosta de serviço público, o melhor lugar do mundo é ser presidente de uma Câmara Municipal. Ministro das Finanças? Ministro das Finanças. Eu, quando falo Ministro das Finanças, é alguém que começa por dizer não e depois pergunta, e você quer saber o quê? A primeira resposta é não e depois é que pergunta qual é a pergunta. Donald Trump? Mas não é o nosso Ministro das Finanças atual que é simpático e é criterioso. Donald Trump? Deus nos livre. Presidente do Conselho Europeu? Desejo-lhe as maiores felicidades e estou convencido que ele vai ser melhor Presidente do Conselho Europeu do que foi Primeiro-Ministro em Portugal. Canto lírico? Canto lírico não é a minha prioridade. Se dissesse canto coral, eu adoraria. Família? Família é a coisa mais importante do mundo. Netos? Netos. Os meus netos, eu gosto mesmo é quando eles dizem avô. É a palavra mais bonita que eu ouço, é avô. Jogos Olímpicos? Jogos Olímpicos são uma bela ideia. Futebol Clube do Porto? Futebol Clube do Porto, Futebol Clube do Porto, fico bastante mais feliz quando ganha do que quando empata ou perde. Saudade? Saudade mesmo é da família que já não tenho. Portugal? Portugal. Você deixa-me falar de Portugal. Portugal é um país que vale muito mais do que os portugueses pensam. Eu combato sempre a ideia de que Portugal é um país pequeno e, portanto, sendo pequeno, estamos condenados a ser pobres. E é preciso que os portugueses saibam que Portugal não é um país pequeno. Nós somos, em habitantes, estamos na primeira metade do grupo da Europa. E mesmo em território, estamos na primeira metade da Europa. Isto quer dizer que a maior parte dos países da Europa são mais pequenos do que nós. Por isso, numa palavra, os portugueses não podem conformar-se com a ideia de que somos pobres porque somos pequenos, porque nós não somos pequenos. E não sendo pequenos, não há razão nenhuma para sermos pobres. Acho que é preciso dar ambição ao povo de Portugal para que Portugal possa estar no sítio que merece na Europa. Já não digo no topo da Europa, mas no pódio. Primeira fase é ir para a primeira parte, para o primeiro campeonato, para a primeira metade. Segunda fase é ir para o pódio. Manuel Castro Almeida, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Ministro Adjunto e da Coesão Territorial em www.rtp.pt. Agora, regressamos em setembro. Até lá, umas boas férias.